Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está na Escola de Eruditos. Hoje eu quero trazer um assunto aqui, irmãos, que é uma temática muito profunda. E hoje eu quero trazer aqui uma introdução para nós entendermos sobre as Sefirot, que são aqueles círculos, aquelas esferas que compõem a árvore da vida. O que elas representam? O que são essas Sefirot? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui, irmãos? Porque logo eu vou estar falando sobre o Cristo. E esse assunto da árvore da vida vai estar interligado para nos dar uma clareza maior de entendermos quem é ou o que é o Cristo. O verbo, como o evangelista João descreve no seu primeiro capítulo do seu evangelho. Porque muitas pessoas falam que Jesus Cristo, como se fosse um sobrenome, mas não é. É Jesus o Cristo. E aí, essa atribuição do Cristo, ela se enquadra e pode ser compreendida com maior clareza quando nós começamos a entender certos assuntos que era da cultura judaica, como a própria Kabbalah. Então, irmãos, o que eu trago aqui é um estudo, uma porção da Kabbalah verdadeira, não aquela Kabbalah que é falada para obter riquezas, obter domínio, obter poder. Não. O que eu estou querendo trazer aqui, irmãos, é que muitas pessoas ainda distorcem essa palavra, têm medo dessa palavra Kabbalah como um estudo oculto. Não, irmãos, não. É um estudo espiritualista que vem da cultura judaica e eu acredito que tanto Jesus como seus discípulos tinham conhecimento sobre isso. E essa Kabbalah verdadeira, irmãos, ela tem como objetivo nos dar entendimento sobre as forças espirituais, sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre a criação macrocósmica e microcósmica, ou seja, o universo e o homem. E todo aquele que tenta buscar, irmãos, esse entendimento vai encontrar aí véus, vai encontrar alegorias, vai encontrar palavras veladas, vai encontrar mistérios que precisam ser revelados. E um deles, e talvez o mais importante, é justamente esse conceito que eu vos trago hoje, que é sobre a Sefirot e a árvore da vida. Então vamos buscar entender juntos, porque esse assunto aqui vai estar interligado logo com um estudo que eu vou trazer aqui sobre o Cristo, tá bom? Para que a gente possa entender melhor. Então as principais doutrinas, para quem não sabe, da Kabbalah, elas são designadas para resolver ou tentar dissolver alguns problemas, como o ser supremo, a sua natureza e atributos, a cosmogonia, a criação dos anjos e do homem, o destino dos homens e dos anjos, a natureza da alma, a natureza dos anjos, dos demônios e dos elementais da natureza, a importância da lei revelada, o simbolismo transcendental dos numerais, os peculiares mistérios contidos nas letras hebraicas e o equilíbrio dos contrários. É claro, irmãos, que eu não vou aqui estar falando sobre tudo isso, tá? O que nos interessa aqui hoje são essas sefirotes. Então, esses véus, irmãos, que eu falei, esses mistérios que o estudante da Kabbalah vai encontrar, existem basicamente 3 véus ou 3 segredos cabalísticos sobre a existência negativa da árvore da vida. Quando eu falo sentido negativo, eu quero me referir como se fossem forças ocultas das Sefirot que ainda não foram chamadas a se manifestar e que se encontram concentradas em Keter, ou seja, a coroa. Então, o sentido negativo é que ainda não existiam, ainda não estavam manifestadas, tá certo? Então, o primeiro véu, irmãos, dessa existência negativa é Ain, tá? Ain representa o quê? A negatividade, algo que ainda não estava manifestado. Isso aqui, irmãos, que eu estou explicando aqui, eu já fiz vídeos abordando de outras formas, através dos círculos, tá? Através de um entendimento mais simples para que você entenda. Então, busque os vídeos anteriores sobre as 3 chaves para interpretar a Bíblia que você vai entender. Tem um vídeo, uma live que eu fiz faz umas 2-3 semanas sobre as 3 chaves para interpretar a Bíblia, tá bom? Aí você vai entender de uma forma mais simples. Hoje eu vou ter que falar nesse linguajar um pouquinho mais complicado, tá? Então, é por isso que eu não vou me aprofundar. Então, o primeiro véu da existência negativa, ou seja, daquilo que não se manifestou ainda, se chama Ain, quer dizer o quê? A negatividade, algo que estava imanifesto. Essa palavra ela consiste de 3 letras que, vamos dizer assim, cujas suas sombras se manifestam os 3 primeiros números. Como eu falei, Sefirot, elas designam uma contagem numérica. Então, essas 3 Sefirot, Ain,
que é a negatividade, aquilo que não tinha se manifestado dentro do poder cósmico, da criação, ou do Deus verdadeiro, representa o quê? Os 3 números ou as 3 primeiras Sefirot. O segundo véu é Ein Sof, que quer dizer o quê? O ilimitado. Então esse conceito ele contém 6 letras e das suas sombras, ou seja, da sua negatividade, surgem os primeiros 6 números da Sefirot, ou as 6 Sefirot, 3 mais 3. E o terceiro véu é Ein Sof Aur, que quer dizer o quê? A luz ilimitada. Então assim surgem, irmãos, dentro desse conceito da árvore da vida, dentro desse conceito das Sefirot, são 9 ao todo, tá? Ao todo não, são 9 que saem de Keter, da coroa, tá? Que são compostos então por 9 letras. Ein Sof, as 3 palavras, né? Ein Sof Aur, que quer dizer então a luz ilimitada. Então isso são conceitos, irmãos, técnicos que eu não vou me adentrar aqui agora, tá? Por isso que eu vou... É só uma introdução, tá? É só para você entender. Então esse conceito, irmãos, das Sefirot é composto então por 9 letras, cujas suas sombras saem as primeiras 9 Sefirot, ou números, resultando na 10ª, que é na matéria, a 10ª Sefirot. Todas elas saem de Keter, que é o plano divino, até chegar aqui na matéria. É uma densificação, tá, irmãos? Que eu não vou aqui estar falando sobre isso agora. Mas nós temos que entender que isso é uma ideia abstrata para nosso entendimento, tá bom, irmãos? Não é algo concreto, isso é um entendimento espiritual. Por isso, quando nós queremos fazer progressão dentro dos números, né, essas progressões elas vão somente até o 9 e depois regressamos continuamente à unidade, ou seja, nós saímos do 0 até chegar no 10, porque o 10 nada mais é do que uma repetição da unidade expressa a partir da cifra negativada, o 0. Então, quando eu falo de negatividade, irmãos, é aquilo que ainda não está manifesto, é o 0, é o eterno, está fora da nossa concepção do que é criado. Por isso que eu sempre falo que a deidade ela é incriada, ela é eterna, não tem início nem fim. Então, é designado dentro das Sefirot com o número 0. E a partir da unidade começam então a se manifestar todas as criações. Então, irmãos, essa representação arábica do número 0, como nós conhecemos, ela vem através de um círculo, né? Que é uma expressão evidente da eternidade, da negatividade, algo que ainda não foi manifesto, assim como a linha também, né? O traço, ela é a expressão da unidade. E disso se deduz que o ilimitado oceano da luz, negativa, ou que não foi manifesto ainda, não procede de um centro, porque não existe um centro, mas sim se centraliza e se concentra em um centro, você está entendendo? Que é o número da Sefirot manifestada, ou seja, aquilo que era em manifesto se manifestou em um ponto, que é o chamado Keter, a coroa, a primeira Sefirot, ou o chamado Uno, tá bom? Bem, o verdadeiro significado dos termos tem 2 formas de designar esses termos, ou Sefirot, como estou falando aqui, e também existe a palavra Sefirá. Então, Sefirá é singular e Sefirot é plural. E a melhor explicação da palavra Sefirá ou Sefirot quer dizer emanação numérica, por isso que é um entendimento abstrato, tá bom, irmãos? Então, assim, existem 10 Sefirot, as quais são as formas mais abstratas dos números dessa escala numérica que eu falei, de 1 até 10. Então, esses números, irmãos, eles são raciocinados no seu sentido abstrato, enquanto na Kabbalah, na verdade, né, eles são pensados como as formas abstratas da divindade, ou seja, como as Sefirot. Sefirot são as 10, aqueles 10 círculos, e Sefirá, quer dizer, a Sefira, né, é a unidade desses círculos. Então, essa forma de entender os números, irmãos, ela é similar ao antigo preceito oriental, no qual se baseou Pitágoras para teorizar que cada ideia corresponde a uma numeração simbólica, ou seja, Pitágoras dizia que o universo, para se entender o universo, precisa se entender os números, ou seja, o universo está cifrado
dentro da numeração. E o que significa então essa palavra Sefirot ou Sefira? Bem, o termo Sefirot em hebraico significa originalmente número ou contagem e foi usado pela primeira vez num sentido metafísico, ou seja, abstrato, pelo autor do Sefer Yetzirah. Na linguagem do Zohar, que é um outro livro dentro da Kabbalah, ganhou o significado então de esferas, pela Sefirot então que encontramos geralmente esse desenvolvimento das personalidades ou atributos ali dos criadores da raça humana. E eu vou falar algo aqui que pode chocar alguém, irmãos, porque esses criadores da raça humana que eu vou mostrar para você aqui através da Bíblia são chamados de Elohim, tá? Que eles contêm em si tanto a parte feminina como masculina ao mesmo tempo, tá? Você já vai entender o que eu quero dizer. Por isso, irmãos, que eu já falei em outros vídeos aqui, irmãos, que Javé, você tem que entender que Javé, o Deus do Antigo Testamento, não é a deidade suprema. A deidade suprema, irmãos, nunca se manifestou aqui na matéria. O que é criado aqui é apenas uma manifestação do seu poder, ou da sua mente, da sua consciência. Nós estamos longe de descobrir realmente quem é Deus de fato, irmãos. Está além da nossa compreensão. Javé, ele é um dos criadores, dos arquitetos desse nosso universo e que sim, fez o nosso planeta, criou o nosso planeta e a raça humana, tá? E por alguma razão, irmãos, ou por algum outro conhecimento que eu não sei ainda e que poucos talvez saibam, mas não falaram ainda sobre isso, os tradutores da Bíblia tiveram muito cuidado em não manifestar esse fato, porque eles sabem, irmãos, tá? Que tanto Javé como os Elohims, os criadores, eles são, é como se fosse nós falarmos andrógenos, tá? Não é nem macho nem fêmea, mas são os dois. Mas isso num contexto espiritual, entenda, tá? Eles têm essa essência masculina e feminina, tá? Por isso que a Bíblia, irmãos, é cheia de códigos, é cheio de mistérios, é cheio de analogias, porque isso, se for falado abertamente, muitas pessoas não vão entender ou vão se escandalizar, né? Porque não tem o entendimento para conhecer o mistério por trás da palavra. É como Jesus disse que não tem que dar pérolas aos porcos. Quem são os porcos? São aqueles que vivem na lama, na matéria, na sujeira, na densidade aqui do nosso reino material e que não compreendem ainda essas pérolas que são os ensinamentos espirituais. Então os escritores, irmãos, eles cifraram, eles velaram essa realidade dessa essência masculina e feminina dentro dos Elohims em todas as referências que condizem e que dizem a respeito do Criador Javé, sendo ele, né, vamos dizer assim, com essência tanto masculina e feminina. E para conseguir isso, irmãos, no momento de traduzir um feminino plural, eles trocavam-no por um masculino singular. E esse, então, é a explicação do termo Elohim, que ainda muitos não sabem, tá? É a junção de dois termos, um feminino e um masculino, que totalizam o termo plural. A pluralidade é de essência. Então, de qualquer maneira, irmãos, deixaram entrever esse conhecimento de forma oculta e que está aqui em Gênesis 1, 26 e 27, quando eles utilizam a palavra Elohim, certo? Onde diz assim, e disse Deus, aqui já houve essa substituição, e disse Elohim no original, está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, Elohim, o homem à sua imagem. Preste atenção, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou seja, tanto o feminino mulher como o masculino homem procederam da imagem e semelhança dos Elohim. Então Javé seria o líder desses, e não o Deus Supremo. Você está entendendo? E ainda ali, né, quando nós lemos Gênesis 1, 27, quando diz assim, ó, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Mas nós temos que entender, irmãos, que aqui tem esse véu da alegoria por trás das palavras,
Porque, pense comigo, como os Elohim puderam criar Adão, ou o homem, enfim, à sua imagem e semelhança, sem que os mesmos Elohim não fossem masculinos e femininos ao mesmo tempo? Como veio a criação feminina e masculina? Essa é a pergunta que só se obtém uma resposta quando nós entendemos que Javé, ou os Elohim, têm em si a essência masculina e feminina. Não é que eles têm sexos de homem e mulher, irmãos. Não, é a essência. E para que você entenda, essa palavra Elohim, ela é a expressão do vocábulo feminino singular Elor, tá? E o acréscimo in é utilizado geralmente como uma terminação plural masculina no hebraico. E aí, nesse caso, soma-se então a uma palavra feminina. Você viu? É uma junção de duas terminologias, uma masculina e uma feminina, dando assim o entendimento de uma pluralidade, de essência, irmãos, tá bom? E isso faz com que, finalmente, a palavra Elohim contenha um entendimento que dentro da sua potencialidade de criação exista então a potência feminina unida à ideia masculina capaz de produzir então uma semente, ou seja, o ser humano, tanto homem como mulher. Irmãos, isso aqui é muito profundo de ficar falando assim abertamente, poucos vão entender isso, tá? Aqui, como eu digo, é uma escola, é um canal que busca conhecer, busca pesquisar, ter a mente aberta, buscar o entendimento verídico da espiritualidade sem estar preso a dogmas, a religiões ou denominações religiosas, tá? A igrejas. Então, irmãos, isso que eu estou passando aqui para vocês, tá? Tem um embasamento dentro de pesquisas de escritores da Cabalá judaica, certo? O que acontece? Como eu disse, poucos vão entender isso, mas os poucos que entender vão conseguir logo entender ali na frente, que eu quero explicar para você, sobre o significado e quem é o Cristo. Então você vai se surpreender com o que eu tenho para dizer logo. Como eu sempre digo, não sou o dono da verdade, eu só estou aqui para contribuir, tá certo? Para que o seu entendimento cresça, que nós cresçamos juntos em entendimento, luz e sabedoria, tá certo? Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse estudo, como eu disse, é uma introdução, né? Mas se valeu a pena assistir até o final, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito, se não for inscrita, compartilha com outros irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui. Se quiser deixar perguntas, deixa na área do comentário, tá? Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!